separada por unidades, vamos colocar assim, ou por temas, né? Então, esse primeiro tema a gente já chegou, inclusive, a corrigir em sala de aula, lá na última semana de fevereiro, nós corrigimos esses 9 exercícios, ele é bem simplório, bem tranquilo. A parte de metodologias clássicas aqui, nós corrigimos alguns em sala, que são os exercícios finais aqui da parte de metodologia clássicas, né? Que são essas últimas partes aqui, então essas aqui a gente chegou já a discutir, e hoje a ideia é discutirmos sobre as outras questões aqui, que são essas questões objetivas. E isso deve girar em torno aí de mais ou menos 1 hora de aula, e aí depois dessa 1 hora de aula, aí por volta agora são 19h12, então vai dar mais de 1 hora, né? Então mais ou menos 1h30, 1h45 de aulas. E então, quando chegar por volta aí das 15 para as 9, eu vou encerrar essa parte de resolução de exercício, vou sanar dúvidas com vocês, e aí a gente começa a nossa atividade. Bacana? Então, em relação à atividade, né? Primeiramente falando sobre ela. Como eu falei para vocês, serão apenas 5 questões objetivas de A, B, C, D, E, onde você vai ter um julgamento muito parecido com essa questão aqui, ó, com essa questão 14. Não sei se todos aí conseguem visualizar, deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho. Então, a nossa lista de exercício, aqui no número 14, ela se assemelha muito ao que a gente vai trabalhar aí na nossa atividade de hoje, tá? Essa atividade de hoje nós vamos trabalhar especificamente as unidades 1 e 2, onde a gente vai tratar aí a parte de conceitos básicos e a parte de metodologias, tá? E a parte da 2.3, que trata das metodologias ágeis. Então, em relação a essas metodologias, em relação a esses conceitos, a nossa avaliação ela vai se dar muito parecida com essa questão 14. Vocês vão ter aqui 2 ou 3 assertivas, vocês vão julgar essas assertivas e depois vão marcar aqui as assertivas aqui embaixo. No primeiro momento em que você acessar, todos me escutam bem? Sim. Sim. Bacana. Eu retirei um feedback que eu recebi da turma, é que aquele sonzinho de envio de chat, envio de informações, de mensagens, ficava atrapalhando a aula, porque ela fica parecendo aquele som do WhatsApp. Então, a cada vez que alguém inseria alguma informação, quer seja no chat, quer seja na parte de lobby, né, que a gente chama aqui na ferramenta Teams, cada vez que qualquer ação era executada aí por vocês, parecia que estava recebendo uma mensagem no WhatsApp e o pessoal estava reclamando que aquele barulho estava desconcentrando. Então, eu retirei a parte de áudio e vou trabalhar aqui por instrumentos, vou trabalhar aqui só na parte do visual. Mas eu estou com a tela partida aqui, daqui eu consigo ver as pessoas que estão no chat, também consigo visualizar as pessoas que estão ingressando na reunião. Bom, então, como eu falava, a questão 14, ela vai parecer muito com a atividade de vocês. Vocês têm aqui 2 assertivas, neste exemplo, onde vocês devem julgar, e aí marcar a alternativa correta, A, B, C, D, E. Vão ser apresentadas para vocês 5 questões. Você vai resolver as 5 questões, e ao final tem lá um feedback que é informado assim, ó, você terminou aqui a avaliação, clique aqui para enviar e terminar. No momento que você faz isso, você pode imediatamente começar a segunda tentativa. Na segunda tentativa, você vai receber 5 questões novamente, e ao final de resolver as 5 questões, você completa o ciclo. Então, se você obteve 1 ponto na primeira alternativa e obteve 0 na segunda alternativa, você vai ficar com 1 ponto. Se você obteve 0,5 na primeira tentativa e 1 ponto na segunda tentativa, vai dar 1 ponto. Então, independente da alternativa em que você alcançar a maior pontuação, é essa que vai valer. Bacana? Amanhã, já no dia 7, então amanhã, à noite, vocês já vão ter acesso às notas de vocês, e vocês vão ter, aliás, as notas de vocês já têm hoje, tá? Então, hoje à noite, quando se encerrar, então, por 21h55, você já recebe a sua nota. Então, você já sabe lá que você ganhou 1 ponto, que você alcançou 1 ponto. Amanhã à noite, você já vai ter acesso à prova, à sua prova. Então, vai ter lá a questão, vai ter lá a alternativa que você marcou, e vai ter a alternativa que é o gabarito, justamente para você poder comparar e a gente discutir aqui no dia 13. Então, no dia 13 de abril, a gente vai discutir sobre essas questões colocadas aí. Bacana?
Então, é muito tranquilo, vocês vão ter 1 hora para resolver 5 questões, vamos resolvê-la no período de sala de aula, porque alguns alunos contestaram que não poderiam executar isso à tarde, não poderiam fazer isso pela manhã, que o tempo que se teria para executar isso seria no horário de aula. Então, a coordenação determinou que a gente fizesse isso exatamente no nosso horário de aula. Daria facilmente para a gente fazer essas questões aí em 15 minutos, no máximo meia hora. Eu resolvi deixar em 1 hora, porque alguma pessoa pode estar com acesso aí 3G, um acesso mais limitado. Então, para que você não tenha problema relativo à resposta, a lag, a ter que reconectar essas coisas, eu deixei um tempo aí bem folgado, mais do que suficiente para a gente poder responder. Bom, então, como estava falando para vocês, a lista de exercício, ela é segmentada, né, por unidades, por temas. Então, nós tratamos até a parte da unidade 4, vamos colocar assim, até o capítulo 4, que é a parte do ML. Então, a gente é capaz aqui de responder todas as questões tratadas até o capítulo 4, que seja o exercício 126.2. Vocês vão ver que essa lista de exercício, ela é dinâmica, né? Então, hoje ela conta com 228 exercícios, mas já na semana que vem ela vai ter mais alguns. Então, a cada semana ou periodicamente eu vou fazendo inserções de questões aqui. À medida em que eu vou elaborando questões de prova, eu coloco aqui, ou mesmo advindas de concurso público, que é onde eu prefiro tirar muitas das questões. Então, bacana. Então, vamos começar aí. Mais importante do que saber que a alternativa correta é a letra E, é a letra D, é saber por que as outras estão erradas, tá? Mais importante do que saber por que a alternativa está errada é saber o porquê ela está errada. Então, vamos lá. Então, acessem, por gentileza, aí a lista e acompanhem junto comigo, por favor. Outra coisa, se vocês quiserem fazer anotações, vocês podem fazer as anotações na própria lista, ou vocês podem fazer anotação utilizando, por exemplo, o Keep do Google. Né? Não sei se vocês conhecem, ele é o concorrente do Evernote, é o primo pobre do Evernote. Então, vocês podem fazer referências, por exemplo, à unidade 2, questão 10 e assim por diante. Então, vamos lá, sem mais delongas. Dos diferentes modelos para ciclo de desenvolvimento de software, é correto afirmar que... Bom, então temos 5 alternativas que vão colocar aí alguns modelos à prova, ou entendimento acerca de alguns modelos. Então, vamos a elas. Vamos começar de baixo para cima. Letra E. O modelo em cascata é o mais recente e complexo? Errado. Não é o mais recente, na verdade, em termos de padronização, em termos de execução, ele é o mais antigo. Tá? Então, assim, do conhecimento que a gente tem em relação à metodologia de desenvolvimento de software, ou a cascata, né? A metodologia de desenvolvimento cascata é a mais antiga. Ela é complexa, se a gente pudesse colocar aqui a quantidade de tarefas que a gente tem nela, né, toda o engessamento que a gente tem, então ela é antiga e complexa. Letra D, a fase de implementação é sempre a última do modelo. Errado. Se vocês bem olharem aí o modelo cascata, nós vamos ter lá requisitos, análise, projeto, implementação e teste. E depois do teste ainda temos uma fase de manutenção. Então, não é correto afirmar que a fase de implementação é sempre a última. Letra C, a fase de especificação de requisitos pode estar ausente no modelo. Errado. Se quiserem anotar aí, todos os modelos de desenvolvimento de software possuem, de alguma maneira, os requisitos. Até falei para vocês que existe lá no material uma metodologia que se chama metodologia genérica. Então, foi um estudo feito informando que todas as metodologias, de alguma maneira ou de outra, aplicam determinadas funções. E existe uma função que é saber o que o usuário quer, né? Saber o que o meu sistema precisa entregar. E a isso a gente dá o nome de requisitos. Então, é errada a letra C por conta disso. O modelo em cascata é o menos flexível e mais simples. Bom, errado. Ele é menos flexível, verdade. Ele é engessado, mas ele não é simples, tá? Ele é, na verdade, considerado difícil de ser gerenciado. Por quê? Por conta desse engessamento. Então, a questão aí é que ele trata 6 fases que devem ser executadas em ordem, e essa ordem não pode ser alterada. Então, ficou restando aí a letra A. O modelo espiral é o mais simples e o mais antigo. Perfeito. É isso aí.
o modelo espiral ele é o mais simples e o mais antigo. Então, em vias de execução, se a gente pudesse colocar assim, o primeiro grande modelo que teve repercussão em termos de desenvolvimento é o cascata, e ele é usado como referência para todos os outros. Até porque a construção do modelo em cascata foi feita por um conjunto de pessoas, enquanto o modelo em espiral foi feito por um só, conhecido como Boehm. Então, essa alternativa aí é a letra correta, nesse caso aí, é a letra A. Eu vou seguindo com as questões, mas à medida que vocês sentirem quaisquer dúvidas, que quiserem que eu repita qualquer explicação, é só parar ou falar aí no microfone ou colocar no chat. Bacana? Eu estou com as duas telas aqui em aberto. Então o que a Marcela perguntou, né? O modelo em cascata, ele é sim o mais antigo em relação a seu padrão. Ele foi o grande primeiro, vamos colocar assim, né? O primeiro grande modelo de repercussão para o desenvolvimento de software. Só que antes dele, já existia uma pesquisa do Boehm. Então, é tal como eu coloquei em sala de aula, né? O modelo em cascata é o avô de todos os outros modelos. Mas por quê? Porque ele foi o grande primeiro modelo padrão para desenvolvimento. Só que antes dele, existiram vários outros. Você pega o livro, por exemplo, do Pressman, ou o livro do Somerville, vocês vão ver que existe lá uma dezena de modelos. Então, assim, o modelo mais antigo não é o cascata, mas ele é o primeiro modelo de referência. Então, ó, não é que o modelo cascata surgiu primeiro, mas ele é o modelo que a gente tem mais antigo em termos de referência. Então, nesse caso aí, é a letra A. Bacana? Mas a letra B, da forma que foi colocada, ela também poderia até, em certa medida, entrar com recurso em relação a ela, né? Porque, assim, é mais simples em relação a quê? Né? É mais antigo em relação a quê? De todas as outras? Então, assim, fica a explicação aí, mas essa questão aqui, ela merecia aqui um respaldo melhor na alternativa da letra B, tá? Então, ele é o primeiro grande modelo. É porque também, professor, de certa forma, o ciclo de vida da cascata é muito mais simples com relação aos outros, né? É porque essa questão do simples aí é a ideia da quantidade de fases, né? Enquanto na espiral nós só temos 4, na cascata nós temos 6. A questão nesse ponto aí, ela peca em relação a isso. Mas entendam e levem consigo sempre a seguinte definição. O modelo cascata é o modelo padrão mais antigo que a gente tem em desenvolvimento de software. Padrão por quê? Porque ele foi o primeiro modelo a ser adotado pelas grandes fábricas de software. Lá já existia uma forma de prototipar, lá já existia uma forma de você trabalhar com os requisitos, mas ele é o primeiro grande modelo. Assim. Bacana? Letra não, alternativa 11. Bom, aqui é contada uma historinha, né? Vamos ver a historinha aqui. A empresa desenvolve sistemas há pouco tempo no mercado e, como padrão, sempre utilizou o modelo em cascata. Alguns clientes ficaram insatisfeitos com os produtos desenvolvidos e por não estarem de acordo com suas necessidades. Atualmente, a Sonovato está desenvolvendo um sistema muito maiores, com duração de vários anos e com requisitos ainda estáveis. Então, tá aqui, ó, ainda instáveis. O próprio processo de desenvolvimento da empresa também está em reformulação. Assim, a adoção de um modelo ciclo de vida vem sendo avaliada pelos gerentes. A intenção é principalmente gerenciar riscos, está aqui, poder reavaliar constantemente o processo, ser incremental e interativo, o que permita correções nesse processo até mudanças. Então, ó, qual é o modelo que permite trabalhar de maneira incremental e gerenciar riscos ao mesmo tempo? Bom, neste caso, só temos um, que é o próprio modelo em cascata, né? Desculpa, que é o próprio modelo em espiral, formado lá de 4 fases, onde uma das fases é exatamente a parte de análise de risco. Então, se pegarmos a figura que temos lá no nosso slide em relação à espiral, por ela ser interativa e incremental, o que a gente tem é um modelo da forma em que o desenvolvimento de software deve acontecer, seguindo o quê? Seguindo exatamente uma evolução. Então, vou colocar aqui para vocês uma figura, que eu peguei aqui agora na internet. Então, temos aqui, ó. O que é o modelo espiral? É um modelo que é iterativo e incremental, porque ele parte aqui do centro, né? Ele é formado de 4 fases, aonde nós podemos colocar aqui
uma fase de planejamento, uma fase de análise de risco, uma fase de engenharia e uma fase de entrega para o meu cliente. Então, no momento em que eu defino o que vai ser realizado e faço o meu planejamento, esse planejamento me entrega uma fase do meu projeto. Uma vez entregue essa fase do meu projeto, eu parto para a segunda fase, e assim eu vou ter até a entrega do meu software completo. Então, ainda que nós tenhamos vários nomes e vários sinônimos aqui, né? Planejamento, análise de risco e assim por diante, a ideia é sempre a mesma, ainda que tenham nomes distintos, tá? Então, dentro do Espiral, nós temos aí o que a gente chama de gerenciamento de risco, sendo interativo e incremental ao mesmo tempo. Professor, no caso, o feedback do cliente, ele fica na fase de planejamento? Não entendi. O feedback do cliente, ele fica em qual das fases aí do Espiral? Nesse aqui, ele fica na parte de especificação, bem aqui, ó. Ah, entendi, beleza. Especificação. Porque aqui dentro da parte de desenvolvimento, você vai ter a execução dos testes, que são os testes de sistema, né? Então, aqui a gente verifica quais são os requisitos, aqui a gente verifica se é possível ou não fazer, fazendo a prototipação. Aqui a gente, de fato, implementa, aí vão ter os testes unitários, e aí, por fim, eu entrego para o meu usuário. Então, olhando essa figura do Boêmio, eu tenho que a entrega ou a validação do meu cliente era se dar aqui, ó, nessa parte específica aqui de testes. Esses testes aqui são diferentes desses, ó. Notem, aqui nós temos testes de unidade, de integração e de aceitação. São testes realizados no código pela equipe de desenvolvimento de software ou pelo programador. Aqui, os testes já são testes voltados para o meu usuário final. Já é teste, vamos colocar assim, onde o usuário faz a validação e a verificação do meu sistema. Então, neste caso aqui, ela fica na parte de especificação, ou, colocando o nome todo, né, planejamento e especificação. Então, voltando aqui, qual é a única metodologia que nós tratamos risco de maneira específica? A única não, né? Qual é a metodologia que é iterativa e incremental e que trata do análise de risco? É a espiral. Fora ela, nós teríamos aqui o RUP, tá? O RUP também segue a mesma coisa. Lá na fase de elaboração. Então, na fase de elaboração de riscos, aliás, desculpa, na fase de elaboração nós temos o tratamento de riscos. Por quê? Porque dentro do RUP nós temos uma espiral dentro dela. Então, por termos uma espiral dentro do RUP, aquilo que a gente tem na espiral, a gente vai ter no RUP também. 12. O modelo cascata é considerado o avô de todos os ciclos de vida e propõe que, antes de produzir linha de código, deve-se fazer um trabalho detalhado de análise de projeto, de forma que, quando o código for efetivamente produzido, esteja mais próximo. Sobre esse modelo. Bom, o modelo em cascata, né? O modelo de desenvolvimento em cascata, o que é correto afirmar em relação a ele? Beleza. Ele é dirigido por documentação, já que é ela que determina se as fases foram concluídas ou não? Perfeito. Então, cada fase no modelo cascata, ela só é colocada como pronta no momento em que eu a entrego e a finalizo. E para dizer que ela é finalizada, eu tenho que entregar a documentação. 2. Prevê uma atividade em que, ao final de cada uma delas, eu faço a avaliação do projeto se ele pode passar para a fase seguinte ou não. Exatamente o que eu falei, né? Cada atividade só pode ser considerada como concluída quando eu entrego a documentação em relação a ela e quando ela está totalmente finalizada, porque não posso voltar a ela caso eu tenha alguma coisa ainda a executar. É diferente de outras metodologias que permite a gente fazer essa interação e esse incremento. Tem fases sequenciais, ou seja, com o passar do tempo, o processo de desenvolvimento passa de uma fase a outra, como requisitos, análise, programação, teste e implantação. Perfeito. Esse implantação aqui tem como sinônimo a manutenção e a programação aqui tem como sinônimo a implementação, tá? Aqui nós temos aí 2 sinônimos para tratar essas fases relativas à cascata. São produzidos resultados tangíveis até a fase de codificação, pois sempre são estabelecidos requisitos completos antes dessa fase. Bom, quem dera. Nem todos os requisitos são completos até a parte da codificação. O que acontece é que alguns requisitos eles podem ser vistos na parte de especificação de testes.
Então, no momento em que eu vou fazer um teste, eu verifico que alguma coisa que o cliente havia colocado lá não foi atendido, que alguma coisa que deveria estar sendo executada de uma forma não foi. Então, nem sempre nós temos a execução completa dos requisitos, tá? Então, por isso, esse item aí está errado. Tá sem a seta do mouse? Voltou agora? Conseguem ver que eu marquei aqui? Sim? Sim, sim. Ah, perfeito. Ah, joia. Tá, eu vou procurar deixar assim, então, para vocês poderem acompanhar. Então, vamos lá. Questão 13. Então, na questão 13, no desenvolvimento de software em espiral, BOEM, cada loop está dividido em 4 setores. Não se trata da denominação de um desses setores. Então, bacana. Nós temos requisitos? Aliás, nós temos levantamento? Bom, levantamento a gente não tem. Levantamento aqui seria a ideia de você descrever e fazer uma análise específica do seu projeto, né, como se fosse uma especificação de requisitos. Nós temos definição de requisitos, que é o nosso planejamento. Nós temos análise e redução de riscos, seria análise de risco. Nós teríamos o desenvolvimento e validação, que seria a nossa engenharia, tá? E temos aqui o nosso planejamento e especificação. Então, aqui estão as 4 fases, né? Aqui eu poderia colocá-los dessa forma, né? Especificação, onde eu digo exatamente o que vai ser feito, especificação. Dentro da parte de avaliação e redução de riscos, eu tenho a análise de risco, então eu poderia colocar aqui é a minha análise de riscos. Por que eu estou colocando sinônimos aqui? Porque eu coloquei para vocês lá nos slides 2 espirais, tá? O espiral de BOEM e o espiral clássico no desenvolvimento de um software. Ambos trazem a mesma lógica, né? 4 fases, ciclo iterativos incrementais, só que os nomes, eles se diferenciam um pouco. Aqui nós temos a engenharia, que a parte de definição de objetivos é que é quando eu faço a avaliação do meu cliente. Então, avaliação do meu cliente. Então, na avaliação do cliente, eu verifico se aqueles objetivos foram atendidos ou não. E na parte aqui de planejamento, eu tenho que exatamente aquilo que eu vou fazer, a parte de especificação. É onde aqui eu faço a análise da minha entrega. Tá? E aí, nessa avaliação da entrega aqui, eu tenho o que a gente diz da parte específica de planejamento e especificação. Tá? Pois bem, sigamos então. Há diversos métodos que podem ser utilizados na construção de sistema de informação sobre eles. Então, vamos lá. O desenvolvimento é feito em estágios formais, também conhecido como estágios fixos, que devem evoluir em sequência e ter resultados definidos, por meio de documentação. Cada um precisa ser formalmente aprovado antes que o próximo se inicie. É indicado para grandes projetos que exigem especificações formais e rígido controle administrativo. Exemplo de bancos, exemplo de controles alfandegários, exemplo de documentação. Então, onde eu tenho sistemas que são altamente fixos em relação aos seus requisitos, eles não se alteram, aqui eu tenho uma boa forma de trabalhar com o planejamento ou desenvolvimento de software em cascata. Não, esse teste não vai tratar de nada de requisito, ele vai tratar só de conceitos amplos, em relação ao que é uma metodologia em cascata, o que é uma espiral, o que vem a ser a prototipação. A parte de requisitos é a unidade que a gente vai estar vendo na semana do dia 27, tá? Então, na semana do dia 27 é que a gente vai estar trabalhando com essa parte específica de requisitos. A gente vai trabalhar com requisitos funcionais e não funcionais, tá? Respondendo aí a sua dúvida. Então, isso aqui é uma metodologia de desenvolvimento em cascata. Ó. Estágios fixos, onde cada um dos níveis, cada uma das fases, precisa estar terminada para que a outra se inicie. Consiste em desenvolver um sistema experimental, de maneira rápida e barata,
para que os usuários finais interajam com ele e o avaliem. Então, eu faço uma amostra de como será o meu sistema e entrego para o meu cliente como se fosse uma amostra. Aquela amostra não é inteiramente as minhas funcionalidades, nem entregam tudo aquilo que o software precisa, mas já dá uma ideia de como será o meu sistema lá na frente. Esse sistema é refinado e aperfeiçoado até que os usuários sintam que ele atende às suas necessidades, podendo ser usado como modelo para criar outros sistemas, ou para criar o modelo sistema final, né, o que a gente chama de reusabilidade, tá? Isso aqui dá assim, um outro nome de reusabilidade. Então, estamos falando aqui da prototipação. Então, o primeiro modelo se trata da metodologia cascata, e a segunda se trata da metodologia prototipação. Lembrando que prototipação é tanto uma metodologia, quanto ela é uma atividade. Se vocês olharem bem aquela figura lá da espiral de Boehme, vocês vão ver que tem uma parte lá dentro que se chama protótipo, né, de prototipação. Então, essas duas coisas elas podem acontecer em paralelo, tá? Em relação ao desenvolvimento do software como metodologia e em relação a sendo uma atividade. Então, aqui, bacana a questão porque ele trata exatamente da definição de cada uma delas. Professor, Pois não? no caso, aqueles protótipos que eu tenho na espiral, no caso, esses protótipos, no caso, a prototipação seria esse modelo que está aparecendo lá na espiral? Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, na prototipação, você já tem um refinamento do protótipo e a própria construção do protótipo dentro da própria metodologia, tá? Então, ó, voltando aqui, deixa eu pegar aqui exatamente a nossa aula lá, que eu já mostro aqui a figura, fica mais fácil explicar aqui com a figura. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá para a nossa aula 2. Então, deixa eu vir aqui em engenharia de software. Só um minuto. Então, nossa aula 2. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a outra aba. Só um minuto. Perfeito. Então, aqui, ó. Compartilhei a outra aba aqui, e aqui vocês vão ver aqui exatamente aquele nosso slide lá da aula. Notem aqui, ó, que a própria prototipação, dentro dela, a gente já tem a construção do protótipo aqui dentro, ó, e depois a gente melhora esse refinamento do protótipo. A gente melhora o próprio protótipo que a gente tinha a partir da avaliação feita pelo cliente. Então, em relação à metodologia prototipação, eu digo que ela é uma sequência de atividades. Essa mesma prototipação, ela vai estar dentro da mesma, ela vai estar dentro do mesmo ciclo de desenvolvimento, só que não na prototipação, mas na espiral. Onde dentro da espiral, ó, eu tenho ela como sendo uma atividade aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aqui, ó. Então, lá, enquanto prototipação, eu tenho uma série de etapas, né? Quer seja, saber qual é o requisito, construir um protótipo rápido, fazer a avaliação do protótipo, refinar o protótipo, para daí você ter um protótipo, vamos colocar assim, para entregar para o meu usuário. Já dentro da metodologia espiral, a prototipação, ela é apenas uma atividade dentro da parte de análise de risco. Então, dentro da parte de análise de risco, o que eu tenho? A prototipação, ó, como sendo uma das etapas da fase de análise de risco. Então, lá quando a gente fala de prototipação, em relação à questão que está sendo colocada lá, ele está falando da forma em que eu vou executar como metodologia. Então, a questão, ela trata desse aspecto aqui, ó, prototipação como uma metodologia, e não prototipação como sendo uma atividade. Lembrando que
o RUP, ele contém dentro dele várias espirais. Então, se eu tenho prototipação como etapa no meu modelo espiral, eu vou ter também prototipação como etapa lá no RUP, tá? Valem as duas coisas. Não sei se me fiz claro. Se não foi, me fala que eu explico novamente, tá? A ideia não é correr com os exercícios de maneira com que a gente consiga resolver todos só para dizer que conseguiu corrigir, tá? A ideia é que a gente consiga sanar todas as dúvidas. Tá, passou ali batido o modelo em V. Tá conseguindo ouvir agora, Rodrigo? Tá melhor agora? Perfeito. Então, o que é o modelo em V? O modelo em V é um outro método de desenvolvimento de software. No modelo em V, nós temos uma especificação e um desenho que é exatamente como um V mesmo, por isso é que se chama modelo em V. Ele tem a parte de requisitos, ele tem uma parte de desenvolvimento e ele segue como base o modelo de desenvolvimento de software cascata também. Então, o modelo em V, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar uma figurinha dele aqui, ó. Então, modelo em V. A gente não o estuda, né, aqui em sala de aula, porque a gente não estuda todos os modelos, a gente estuda os principais, mas o modelo em V tem essa carinha aqui, ó, para quem perguntou aí, onde eu parto de um lado com o que eu vou fazer, então aqui, ó, é o que eu vou fazer, a especificação, a parte de desenho de arquitetura, a parte de especificação e o desenvolvimento, então aqui é o que eu faço, e aqui é como é que eu testo, como é que eu valido. Então, o modelo em V, ele é muito utilizado na parte de desenvolvimento orientados à base de teste, tá? A gente não o estuda, mas não é porque ele não é importante, é porque dentro de todas as que a gente tem, a gente elege algumas, tá? Mas o modelo V tem essa carinha aí, baseada também no cascata, tá? Só que com base, com foco muito em testes. Então, voltemos aqui então para a nossa tela, onde a gente estava tratando especificamente do nosso exercício. Tá, a pergunta do outro aluno era, na verdade ele escreveu no chat, tá, Rodrigo? Ele não fez a pergunta, não. Ele perguntou, foi a Rafaela que perguntou, o que é o modelo em V, tá? Foi escrito aí no chat. Aliás, eu fiz um teste logo no início da aula em relação aí ao chat, tá? Então, acredito que todo mundo esteja conseguindo ver o chat aí, vocês conseguem navegar nas perguntas aí. Sim, a resposta da questão 14 é a letra A. Modelo em cascata. Agora, deixa eu ver se eu mudei. Mudei a tela. Mudei, tá aqui, ó. Então, cascata e prototipação, ou prototipagem. Letra A. Ótima pergunta, Rafaela. O modelo em V, ele não é uma releitura do TDD. Na verdade, o modelo TDD, ele preconiza apenas uma mudança em relação às fases de desenvolvimento e a fase de teste, onde eu faço o plano de teste antes do desenvolvimento. O que acontece com o modelo em V é que ele trabalha em cima de plano de testes, mas o design e a implementação acontecem da mesma forma que na cascata, ou seja, eu faço uma análise preliminar do que eu quero, que são os requisitos, eu especifico o meu design, que seria a minha análise, eu construo o meu design, que seria o meu projeto, especifico, implemento e testo. No TDD, essas duas últimas fases aqui que eu coloquei agora, elas são trocadas. Então, você tem os requisitos, a análise, o projeto, o teste e depois a implementação ou codificação. Então, o modelo em V, ele segue aquilo que a gente tem na cascata, só que ele vai fazendo aquelas validações da cascata por meio de testes, tá? Diferentemente do que a gente tem especificamente na cascata. Então, aí, a 14 realmente é a letra A, tá? Então, neste caso aí, o que eu tenho é prototipação, como para o item 2, e metodologia de desenvolvimento de software cascata para o item 1. Questão 15, bacana. Podem perguntar à vontade, tá? Mandaram aqui no particular, aqui no chat particular, né? Podem perguntar à vontade. Não tem problema nenhum, né? Se necessário for repetir, não é preciso ter vergonha de perguntar. Se não entendeu,
Se achou que aquilo lá estava mal explicado, pergunte. Como eu falei, a ideia não é fazer a exaustividade ou na sua integralidade toda a lista. A ideia é que a gente consiga aprender bem cada um dos itens, tá? Então, não se preocupem em relação a isso, tá? 15. Na fase de engenharia de requisitos do software do paradigma do ciclo de vida clássico, ou espiral, são identificadas as necessidades do sistema sobre o ponto de vista do desenvolvedor, sem a presença do solicitante. Certo ou errado? É erradíssimo, né? Por quê? Porque o ponto de vista de desenvolvimento de software, ele se dá sempre pelo ponto de vista do meu usuário, do meu cliente. Então, a 15 está errada por conta disso. Porque não é sobre o ponto de vista do meu desenvolvedor, é sobre o ponto de vista do meu usuário. São demonstração, análise de requisitos, pré-projeto, desenvolvimento, projeto básico, homologação, implantação e manutenção. Então, ó, são fases do modelo em cascata. Tudo isso aí? Então, lá no modelo em cascata eu tenho pré-projeto, no modelo em cascata eu tenho homologação, no modelo em cascata eu tenho desenvolvimento. Errado, né? No modelo em cascata eu tenho análise, requisitos, análise, projeto, desenvolvimento ou implementação, teste e aí manutenção, tá? Então, ela está errada por conta disso. Isso aí, em relação a pré-projeto, desenvolvimento, projeto básico, isso aí está mais para o ciclo de desenvolvimento dentro de uma fábrica de software em relação à sua parte administrativa, tá? Não tem nada a ver com projeto lá em cascata. 17. Ah, é a mesma, né? Olha só, repetido. Déjà vu. Então, vamos apagar essa daqui. Então, a 17 fica sendo essa daqui agora. No processo tradicional de desenvolvimento em cascata, a gestão de configuração começa a atuar no momento em que todos os testes são concluídos. É isso aí? A gestão de configuração começa a atuar no momento em que todos os testes são concluídos. Eu tenho gestão de configuração na cascata? Gestão de configuração é uma das etapas que eu tenho dentro da cascata? É errado, não existe isso. Por quê? Porque na cascata não existe gestão de configuração. Existe gestão de configuração lá no RUP, tá? A questão que se confundir isso aí. Lá no RUP existe uma disciplina que se chama Gerenciamento de Configuração e Mudança. É essa disciplina que trata disso. Então, se vocês quiserem anotar aí, não existe na cascata a gestão de configuração, tá? Isso aqui só existe no RUP, tá? Então, isso aqui só existe no RUP. Professor? Pois não? Só um instante. Tem um aluno do seu que está tentando entrar, mas não está conseguindo. Está dizendo que não pode no chat. Não pode no chat? Está dizendo que é impossível conectar. É o Alexander. Alexander, ele não está nem na entrada aqui da sala ainda. Mas ele mandou uma foto aqui para mim mostrando. Pede para ele. Pior que aqui no grupo tá mostrando, ele tentou entrar e não foi possível conectar, professor. Ele Deve ser algum mandou problema lá da mesmo. conexão dele. É bom ele tentar pelo aplicativo direto. Eu falei para ele baixar também. Pede para ele acessar de novo, porque assim, quando o aluno tenta conectar a sala em que ou a sala está cheia, ou tem algum problema de conexão, inclusive na sala, eu consigo visualizar aqui, que eles chamam aqui no Teams de lobby, né? Quando a pessoa está entrando na sala e faz admissão ou não dentro da sala de aula. Mas aqui ele nem chegou a conectar. Então, pede eu falei para ele baixar, vamos ver se ele baixando ele consegue acessar, professor. Opa, obrigado. Tiago, foi quem falou? Foi o Tiago? Eu. Ah, beleza, Tiago, muito obrigado. Então, a parte de gestão de configuração, ela não existe no modelo em cascata, tá? A gestão de configuração, ela só existe no RUP, na disciplina chamada Gerenciamento de Configuração e Mudança, tá? Então, na disciplina Gerenciamento de Configuração e
mudança. Por isso, essa questão aqui está errada. 18, deixa eu me diminuir aqui. Então, 18, deixa eu voltar aqui também. A aula da semana passada, ela está oculta. Ele não teria como entrar na aula da semana passada. O que pode acontecer foi aquele teste que a gente fez aqui inicialmente. Para quem entrou na sala de aula aí um pouquinho antes das 7, a gente fez um teste, como não estava apresentando o chat, eu criei uma nova sala, né? Mas a outra sala, ela foi destruída. Então, se possivelmente ele está vendo algum cache, alguma coisa assim, então, de qualquer maneira, pede para ele dar um refresh, um F5 lá no Moodle, por favor, e entrar. O chat, Marcela, é esse chat que se encontra na própria ferramenta Teams. Do lado dos bonequinhos, dos 2 bonequinhos, você vai encontrar um balão. Um balãozinho de conversa. No menu principal aí, que fica no meio da tela do Teams. Ao clicar aí, você consegue ter acesso ao chat. Hoje não tem chat no Moodle. Tá, outra pergunta, né? Não, hoje não tem chat no Moodle, não. A gente vai fazer o chat todo por aqui. Bacana, inclusive a chamada vai ser por aqui também, tá? Então, por volta aí das 21 horas, eu vou fazer a chamada igual eu faria em sala de aula mesmo, tá? Chamando nome a nome. No processo tradicional 17. No processo tradicional de desenvolvimento em cascata, a gestão de configuração, tá? Já falei. 18. No ciclo, desenvolvimento clássico ou cascata, as fases concluídas são congeladas para se evitar o retrabalho e maximizarem-se os custos de produção e aprovação. Bom, não existe isso de congelar. Uma vez que você termina a execução de um determinado projeto, de uma determinada fase no seu projeto, você a entrega. Entregou, você segue para a próxima fase. Sempre assim, tá? Não existe essa questão de congelar isso aí, não. Não existe essa questão de congelamento aqui, não. Bacana. Deixa eu fazer o ajuste aqui para essa próxima questão e lá para baixo. Joia. 19. Perfeito. É isso mesmo. Ela está errada. A Alexandra acabou de entrar, né? Agora deu certo. Bacana. Então ele devia estar com o cache mesmo lá. Alexandre Lobão. Sim, respondendo a pergunta aí, nós vamos fazer a resolução de todas essas questões na sequência, tá? As questões de 1 a 9 a gente já as fez em sala de aula. Então, nos encontramos agora na questão 19. No desenvolvimento de software de grande porte, não se usam em conjunto os seguintes modelos de processos genéricos: modelo em cascata, desenvolvimento evolucionário e engenharia de software embasada em computador. Então, olha só, sem problema, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Então, olha só, projetos de pequeno porte, projetos de grande porte, independente do seu tamanho, a gente pode utilizar quaisquer metodologias, tá? Então, não é porque eu vou trabalhar com mainframe que eu não posso trabalhar também com sistemas ágeis. Não é porque eu vou trabalhar com sistema pequeno que eu vou trabalhar especificamente com cascata, não tem nada a ver, tá? Eu posso, inclusive, fazer a miscigenação, vamos colocar assim, de várias metodologias para desenvolver o mesmo projeto. Então, a 19 está errada por conta disso. 20. Os principais fundamentais do processo unificado não incluem natureza interativa incremental, visto que este é um processo tradicional organizado em cascata. Ótimo, excelente pergunta. Então, olha só, vamos dividir isso aqui em partes. Então, os princípios fundamentais do processo unificado, está querendo falar aqui do RUP, tá? Então, esse processo unificado de desenvolvimento de software aqui, o que ele chama, é o UP, Unified Process, que foi inventado pela empresa RUP e foi comprado pela empresa IBM. Então, o IRUP é um processo unificado. De quem? Da Rational, que foi comprada pelo RUP. Então, esse processo unificado de RUP não inclui natureza interativa incremental. Errado. Dentro do RUP há várias... como é que chama? Há várias metodologias espirais. Obrigado. E por ter várias espirais lá dentro, eu tenho que ela é interativa incremental. Mas se vocês olharem de cima para baixo, no modelo RUP, naquele gráfico das baleias, vocês vão ver que as disciplinas são as mesmas que a gente tem
Não, modelo em cascata, né? Tirando aquela parte lá de modelagem de negócio, que fica logo lá em cima, a gente tem a parte de requisitos, análise de design. Então, dentro da parte específica de RUP, ou do RUP, o que a gente tem? A gente tem a própria cascata. Então, o modelo que é colocado lá é exatamente o modelo que a gente tem na cascata, sem tirar nem pôr. Então, tudo que a gente tem em relação ao desenvolvimento de um software, a gente tem também aqui, tá? Então, aqui na questão 11, eu pego essa figura aqui, ó, e analiso aqui dentro, em cada um desses ciclos aqui, ó, relacionado às fases e às disciplinas, em cada um desses aqui eu tenho uma espiral. Então, em cada um desses aqui, ó, eu tenho análise de risco, parte de planejamento, engenharia, e dentro de cada uma dessas execuções aqui, se olharmos de cima para baixo, a gente tem a cascata, ó, requisitos, análise, projeto, desenvolvimento, teste, implantação. Então, de cima para baixo eu tenho a cascata, e aqui dentro ela é iterativa e incremental. Então, por isso, a questão erra em 2 pontos. Primeiro, ela é iterativa e incremental, e ele é organizado em cascata. Bacana? Aliás, ela erra nesse ponto, tá? Porque ele é organizado em cascata. Então, não é porque eu tenho organização em cascata que ele não pode ser iterativo e incremental. O que a questão quis aqui colocar a casca de banana é que, por ser organizado em cascata, ou por ser baseado em cascata, eu não teria como fazer um desenvolvimento iterativo e incremental, o que é errado, né? Isso aconteceu, inclusive, com a própria espiral, né? Se você olhar a espiral dentro dela, naquele ciclo lá de Bohme, o que a gente tem também é a própria cascata, sem tirar nem pôr. Então, no momento em que eu desenvolvo o meu projeto em uma espiral, se eu pego aquela figura lá, nós vamos ver que lá dentro eu tenho a cascata também. Então, ó, pegando aquela figura lá, ó, eu tenho, dentro da espiral, eu tenho a cascata aqui dentro. Em que parte? Na parte em que eu obtenho os requisitos, na parte em que eu faço a parte relativa à arquitetura do meu projeto, ao meu projeto em si, né? A parte em que eu faço o meu desenvolvimento, e depois na parte que eu faço o teste. Ó. Então, em cada vez que eu vou evoluindo de dentro para fora da minha espiral, o que eu tenho é a execução da cascata, em relação aos requisitos, em relação ao seu desenvolvimento, tá? Então, em todas elas, ou na grande maioria delas, o que a gente vai ter é sempre uma execução da cascata em relação a tê-la como base. Então, por isso ela está errada, porque ela é iterativa e incremental. É a questão 73 do teste de vocês hoje. Anotem aí. O modelo espiral de modelagem de processo para desenvolvimento de software é finalizado quando o software é implantado. Então, naquela Professor, figura... Pois não? o Rodrigo está com dúvida da 19 ainda, ele quer saber os outros modelos da 19. 19, bacana, pois não. Quais são os outros modelos da 19? O seguinte, tá, vamos ver aqui. No desenvolvimento de software de grande porte, não se usam em conjunto os seguintes modelos de processos genéricos. Bom, aqui não tem a especificação dos demais, né? Aqui ele está falando, citando essas, mas nós teríamos a Scrum, nós teríamos a Crystal, a gente teria o modelo em V, a gente teria o RAP, que a gente nem estudou, a gente tem todas as outras metodologias, a prototipação, que não está aqui, a própria espiral. Então, a questão aqui, ela nem quis abordar quais são as demais metodologias que poderiam entrar. A pergunta aqui, em síntese, é: eu posso utilizar um projeto, ao mesmo tempo, cascata, um desenvolvimento como a espiral, que seja evolutivo e incremental, e ainda a ferramenta case? Isso aqui tudo, ó, engenharia baseada em computador, isso aqui é uma ferramenta case, tá? Por exemplo, a StarML, Power Design e assim por diante. Então, eu posso utilizar no desenvolvimento de um projeto de grande porte a cascata e a espiral junto na ferramenta case? Posso. Posso utilizar na cascata junto com o RUP? Posso, que é evolutivo também. Junto com a ferramenta case? Posso. Nesse caso do RUP, a gente iria utilizar a ferramenta Rose, o IBM Rose, né, que é uma ferramenta case que foi desenvolvida pela IBM, que é calcada, né, orientada e baseada em casos de uso, orientada à arquitetura, assim como o RUP. Bacana? O que é desenvolvimento evolucionário? É o iterativo incremental. Então, o desenvolvimento evolucionário é aquele que, como o próprio nome diz, ele vai evoluindo a cada vez que eu passo uma fase.
Então, a própria espiral é um modelo que a gente pode dizer evolucionário. Evolucionário por quê? Porque dentro de cada uma das suas fases, a cada vez que eu passo em relação a cada uma das suas fases, eu melhoro o meu sistema. Então, aqui eu tenho a versão 1, depois eu tenho a versão 1.1, a versão 1.2, a versão 1.3, a versão 1.4 e assim por diante. Eu vou pegando o meu projeto e a cada vez que eu termino um ciclo desse aqui, ó, eu tenho uma versão pronta. Então, eu posso dizer que o meu sistema evoluiu da versão 1.1 para 1.2, ele evoluiu da versão 1.2 para 2.0. A esta evolução, a gente dá o nome de incremental. Cada vez que eu incremento algo, eu evoluo. Cada vez que eu faço o incremento de alguma funcionalidade, o incremento de alguma coisa dentro do meu software, eu digo que ele evoluiu, tá? Essa é a ideia. A definição de evolucionário, nesse caso, ele perpassa a parte relativa a ser incremental ou não. No ciclo de vida, da primeira versão do modelo em espiral, estou na questão 22. No ciclo de vida da primeira versão do modelo em espiral, a etapa de análise de risco é realizada dentro da fase de desenvolvimento? E aí? A análise de risco é feita dentro da parte de desenvolvimento? Nós vimos que não, né? A parte de análise de risco, a parte de redução de risco, mitigação de risco, ela é uma fase inteira que se dá especificamente na fase de análise de risco, tá? Não existe aí uma parte específica de desenvolvimento. Na verdade, que vai existir lá a parte de implementação, onde eu vou pegar o meu projeto, vou criar um protótipo a partir dele e de lá eu desenvolvo, tá? Então, dentro da minha espiral, vou pegar aqui o desenho novamente, vou colocá-lo aqui. Acho que vou até deixar já esse desenho aqui, de tanto que eu já apaguei e já o coloquei aqui. Então, dentro da parte específica da espiral, o que que nós temos? A análise de risco é feita na fase de análise de risco. Então, fica, tá vendo? A ação, a etapa, a tarefa de análise de risco é feita na análise de risco. Na fase de análise de risco. Esses retângulos aqui, eles determinam as minhas fases, enquanto que eu tenho aqui dentro são as minhas atividades, as minhas tarefas. O desenvolvimento do meu produto de código, ele se dá aqui, ó, na fase de engenharia, ou implementação e validação. Então, no momento em que eu desenvolvo o meu projeto, eu estou na fase de implementação e validação ou na fase de engenharia. Então, por isso, a questão neste ponto aí está errada, tá? Eu não tenho, ou não há que se falar neste caso aí, cadê? Onde eu voltei aqui, gente? Sair das questões aqui, deixa eu voltar. Então, questão 22. Tá, então não há que se falar disso aqui, eu queria fazer isso aqui, na verdade. Queria excluir isso aqui. Então, tá aí. Então, ela está errada por conta disso. Deixa eu me ajustar aqui. Beleza. Então, questão 22, errada por conta disso. Seguindo. Perfeito, obrigado. Então, respondendo aí a pergunta, qualquer coisa, é só colocar. Não, sem problema. Pode perguntar quantas vezes for necessário, tá? Não tem problema algum. Ainda que você saia ou volte, a sala de aula ela sempre vai ficar aberta, tá? Não tem problema a conexão e a reconexão, não. Você acaba não perdendo isso. Não por conta de ter saído ou de ter entrado, tá? Você pode perder algum outro segundo de aula aí, mas em relação à sequência da aula em si, você não perde por estar conectando ou não. Tá, seguindo. O modelo espiral 23. O modelo espiral é um modelo de processo de software que reúne a natureza iterativa da prototipação com aspectos sistemáticos e controlados do modelo sequencial linear. E aí? O modelo espiral é um modelo de processo de software que reúne a natureza iterativa da prototipação? Certo. Então, até aí a questão está correta. E controlados por meio de sequenciamento linear? Não, ela não é linear, ela é evolutiva. Ela é controlada pelo modelo evolutivo. No modelo sequencial linear, eu tenho a cascata, tá? Ele não é controlado de maneira
sequencial, até porque na cascata eu não posso ter paralelismo, né? Como o próprio nome diz, é sequencial. Diferentemente da espiral. Na espiral eu posso ter execuções em paralelo. Então, por isso, a questão 23 está errada. Durante o desenvolvimento de um novo sistema, a prototipação descartável é adequada para compreender melhor os requisitos. Então, eu posso pegar um requisito, reaproveitá-lo, executá-lo quantas vezes quiser, ou pegar aquela parte e colocá-lo no meu projeto, ou simplesmente descartá-lo, por exemplo, fazer uma prototipação de tela usando PowerPoint. Fazer uma prototipação de tela usando PowerPoint é, por si só, uma forma de fazer prototipação descartável. Por quê? Porque aquilo que você projetou no PowerPoint, ele não pode se aproveitar enquanto linguagem de programação. Ao passo que, se você utiliza, por exemplo, o Bootstrap, que é um CMS, que é um software para construir portais, se você quiser usar para fazer a prototipação de telas, além de você usar para fazer prototipação de telas, aquilo que você desenhou, o seu CSS, o seu HTML, pode ser totalmente reaproveitado. Então, sim, está correto. A prototipação ela é adequada para melhorar os requisitos. Na verdade, a prototipação ela nasceu por conta de você aprimorar o levantamento de requisitos, porque em vez de simplesmente você dizer para o seu cliente como deverá ser o seu sistema, você entrega para ele algo muito parecido com aquilo que vai ser. Ou, às vezes, é até a própria versão final, uma vez que você pode aproveitar. 25. A prototipação deve ser realizada na fase de um projeto, no momento em que o programa passou da fase de testes finais e já se encontra devidamente em produção. Então, é isso? A prototipação deve ser realizada na fase final de um projeto? É errado. Se você olhar a espiral, a prototipação acontece exatamente na segunda fase. Não há que se falar em final aí, não. No momento em que você tem o desenvolvimento de um software baseado em prototipação, ou simplesmente usando a prototipação, a sua prototipação ela acontece ao longo do desenvolvimento. E se essa prototipação, por exemplo, for guiada pela espiral, ela é uma atividade que acontece ainda na segunda fase. Então, não há que se falar aqui que eu só tenho prototipação depois que ele passa os testes finais. Ao contrário, né? O meu teste inclui fazer protótipos. Né? O meu teste inclui fazer protótipo. Eu faço o teste do meu software por meio da prototipação. 26. A prototipação começa com a apresentação de um modelo de projeto rápido, etapa em que se representam as necessidades conhecidas e identificam-se as áreas que necessitam de maior definição, de modo a tornar claros os requisitos de um software. Certo ou errado, galera? O que está de errado nessa questão aí? Qual é a primeira fase, né? Qual é a primeira etapa que eu tenho lá no modelo em cascata? Aliás, o modelo cascata não, na prototipação. O que eu tenho lá em primeiro lugar? No momento em que eu faço o desenvolvimento de software, usando como referência a prototipação, qual é, né? Ou qual seria aí a principal ou a primeira fase que eu tenho lá na prototipação? Não é a parte específica de... Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir. Eu vou abrir aqui o nosso slide para eu pegar exatamente a figura lá e mostrar isso para vocês, tá? Então, deixa eu pegar a figurinha aqui. Só um minuto. Então, vou pegar aqui a figurinha da prototipação. Então, ó. O que a questão fala? Que, 25, né? A prototipação deve ser realizada na fase final de um projeto? Errado, né? A prototipação ela pode ser executada num momento de espiral na sua fase, não é nos seus testes finais. E na questão 26, o que ele coloca? A prototipação começa com a apresentação de um modelo de projeto rápido? Errado, ela começa com os requisitos, para depois fazer esse projeto rápido, tá? Então, em todas as metodologias, sempre eu vou ter a parte dos requisitos, que foi o palco lá, o assunto da outra questão. Isso mesmo, Samara. Então, a primeira coisa que eu tenho em todas as metodologias é a obtenção de requisitos. Não poderia ser diferente também na prototipação. 27. A engenharia de requisitos demonstrada
na forma de espiral, compõe-se de 3 fases: elicitação de requisitos, compreensão dos requisitos funcionais dos usuários, especificação de requisitos, requisitos de usuário e sistema, e validação de requisitos. Então, se eu pudesse colocar essa questão aqui da forma que ela foi colocada, eu poderia dizer que essa questão aqui estaria errada. Só que o CESP a entendeu como certo, porque ele não disse aqui somente. Tá? Porque, na verdade, a cascata ela é composta de 4 fases, e não de 3. Mas aqui ele entendeu aquele joguinho de palavras em que se pergunta assim, né? Essa fase aqui é composta de quantas partes? Você fala, olha, 3 partes. Não, não são 3, são 4. Mas se tem 4, tem 3 também. Mas, independente disso, eu deixei essa questão aqui para a gente tratar um aspecto relativo à espiral, que é essa questão aí dos requisitos, tá? Então, no momento em que eu desenvolvo um projeto baseado na espiral, eu realmente faço isso aqui, tá? Eu defino, eu descubro quais são os meus requisitos lá na fase de planejamento, depois os especifico na parte de análise de risco e depois faço a sua validação lá na parte da engenharia. Então, quando eu tenho uma espiral em que eu tenho a parte de protótipo, a parte de especificação, tudo isso aí acontece dentro da minha espiral, tá? Então, vou pegar essa questão aqui e vou colocar a figura aqui embaixo para poder explicá-la melhor, tá? Então, a espiral, ela não é composta de 3, tá? Ela é composta de 4 fases. Mas o CESP a deu como correta aí. Mas o que eu quero que vocês se atentem em relação a isso aqui é a esses nomes aqui, ó. Saber quais são os requisitos, onde é que está isso aqui. Determinar os objetivos do que eu quero fazer. Depois, especificar os meus requisitos. A especificação de requisitos se dá por meio aqui, ó, da parte de prototipagem. Depois eu faço a validação dos requisitos. A validação dos requisitos ela se dá aqui na fase de engenharia, tá? Então, eu tenho realmente nessas 3 fases aqui a elicitação ou descoberta, a especificação e depois a sua validação. O próprio documento do projeto interdisciplinar de vocês trata isso, né? Capítulo 2, quais são os requisitos. Capítulo 3, quem são os seus usuários, como é que eles irão operar o sistema. E no capítulo 4, a especificação dos requisitos. Então, aqui nós temos um desenvolvimento completo, né? Uma visão completa de como é que o RUP opera em relação à parte de requisitos. Bacana? Seguindo aqui. Na prototipação, deixa eu voltar aqui, questão 27. Então, tá aí. Questão 27 respondida, vamos para a questão 28. Então, questão 28. No modelo prototipação, a construção de software tem várias atividades que são executadas de maneira sistemática e sequencial. Já vimos isso aqui hoje. Não há que se falar em modelo linear e nem modelo sequencial na espiral. Na espiral, eu trato as minhas execuções de atividades de forma paralela, de maneira evolutiva. Então, por isso, a questão 28 está errada. São consideradas técnicas de elicitação de requisitos entrevistas e reunião de brainstorming e prototipação. Correto? Isso aí está certo. Essa é uma questão, inclusive, que trata de aspectos dentro da parte de disciplina de requisitos, né? Dentro do RUP existe uma disciplina chamada requisitos. Dentro dessa disciplina de requisitos, vocês vão encontrar lá uma série de técnicas que a gente vai estudar já a partir do dia 30, que se refere à observação, prototipação, a parte de, como é que a gente chama de, me foge o nome agora, em que eu faço o desenho dos meus projetos, né, a parte de especificação dos meus requisitos. Então, existem várias formas de você obter seus requisitos, quer seja por observação, quer seja por entrevista, fechada ou aberta, ou simplesmente desenhando quais são os requisitos do meu software, ou ainda por teste, tá? Então, essas aí estão certas, são esses 3 tipos aqui que eu tenho. A palavra que eu queria lembrar é etnografia, tá? Então, existe também uma técnica chamada etnografia. Então, essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. 30.
Embora a criação de uma sequência listrada de telas por meio de programas de desenho gráfico seja útil para a identificação de alguns requisitos, ela não é considerada uma atividade de prototipação por não envolver linguagem de programação. É errado. É errada por quê? Porque se você tem alguma forma de mostrar para o seu usuário como é que será o meu sistema, ainda que aquilo não seja executado, você tem uma prototipação de fato. Até coloco como exemplo a criação de telas no PowerPoint. Pois não, Samara, qual parte você quer que eu explique novamente? A questão 29? Ou a 28? Pode colocar aí no chat aí. Você quer que eu repita qual questão? A 28, a 29 ou a 30 que nós acabamos aqui de responder? Análise de requisitos? 27? Bacana, né? A gente volta. Por que a questão 27 ela foi considerada errada? A questão 27 foi considerada errada por quê? Aliás, por que eu considero, né, que a questão 27, da forma que ela foi colocada, ela difere do gabarito que foi colocado lá como certo? Por quê? Apesar da metodologia prototipação, da metodologia espiral, desculpa, tratar exatamente dessas 3 fases de requisitos, quer seja a sua descoberta, quer seja a sua especificação, quer seja a sua validação, ainda que a espiral faça isso exatamente dessa forma, ela não é composta de 3, ela é composta de 4 fases. Então, aqui é onde eu consideraria essa questão como errada. Só que o CESP colocou? Bom, se você tem 4 fases, então você tem 3. Então, eu poderia dizer, olha, a metodologia cascata, ela tem 2 fases? Com essa abrangência que teria, né? Porque se tem 6, tem 2. Apesar de eu não concordar, né? Você elaborar uma questão só por conta desse peguinho aí em relação a que tem, está contido, não contém, isso aí para mim não baliza um candidato, né? Simplesmente é uma forma de você criar problemas depois na parte de recursos, mas, enfim, ela está certa, tá? No que tange a parte de requisitos. É porque, ao meu ver, tá? Eu e Gilberto falando, ela seria mais correta se aqui eu tivesse colocado assim, é composta de 4 fases que abrangem, entre elas, né? Poderia ser, 4 fases. Dentre elas, contendo. Então, eu poderia fazer dessa forma, tá? Seria uma forma de consertar melhor a minha questão. Fique à vontade, tá? A etnografia pode dizer que é um EP? Não. A etnografia, na verdade, ela passa pelo sentido de você observar como é que as coisas serão executadas dentro de um desenvolvimento de software, a partir do quê? A partir do momento em que você executa aquilo lá como sendo um requisito, tá? Então, dentro da etnografia, o que eu tenho é uma técnica que a gente chama de imersão. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer um sistema de controle de cartório. Então, ao invés de eu ficar entrevistando lá o tabelião, entrevistando os técnicos judiciários que ficam ali na parte cartorial, eu passo o dia ali olhando como é que eles trabalham, a parte de requisição, a parte de senha, até a parte do pagamento e recebimento do documento que foram lá solicitar. Então, a etnografia é uma forma de você entrar dentro da empresa, entrar dentro do processo que vai ser modelado, desenvolvido, e observar. Observar no sentido de estar lá dentro e visualizando como é que as coisas acontecem, tá? A etnografia é uma técnica de requisito em que você entra dentro do processo e observa como é que ele é executado. Questão 30. Na questão 30, o que nós temos? Opa, questão 30. Embora a criação de uma sequência ilustrada de tela, já falei, né? A própria programação em PowerPoint é uma forma de prototipação. Então, por isso aí está errado. O modelo de desenvolvimento de prototipação é caracterizado pela ausência de métricas de controle, data natureza experimental do desenvolvimento do produto obtido. Perfeita essa questão aqui, ó. O legal da gente resolver questões é que a gente pode abordar coisas que eu não cheguei a abordar em sala de aula e complementar a aula. Marcela, EAP é a estrutura analítica de projeto, tá? Vocês vão ver isso aí em projetos, tá? É uma forma de você desenhar a composição do seu projeto em etapas menores, a gente chama de decomposição, tá? Vocês vão ver isso aí em gerenciamento de
projetos, e em projetos 3 comigo eu faço uma revisão em relação a isso, tá? Então, estrutura analítica de projetos. É uma técnica de decomposição, tá? Vocês vão ver isso com o professor de projetos. Ele não é um EAP, porque a EAP, na verdade, ele mostra qual é a hierarquia das entregas. Bacana? Então, por que essa questão está certa e por que ela é interessante da gente abordá-la dessa forma aí? Porque, realmente, a espiral, ela não trata de métricas de controle. Isso é uma grande vantagem, mas também é uma grande desvantagem. É por isso que ela também caiu em desuso. Porque eu não tenho como medir a produtividade muito boa em relação... Ela não é uma boa forma de você medir produtividade. Justamente porque eu não tenho métricas para saber em relação à primeira versão, segunda versão, que seria melhor e pior. A análise de risco, ela acaba sendo muito subjetiva, né? Você pode dizer que o risco é médio, o outro colega diz que o risco é baixo, o outro diz que é alto. Cada um vai ter a sua justificativa e, no final, aquela história, todo mundo tem razão. E aí, quando todo mundo tem razão, ninguém tem razão alguma. Então, ao mesmo tempo em que a prototipação, ela não trata de controles ou de métricas, assim como a análise de ponto-função, né, a APF, como ela trata especificamente sobre isso, ela também cai por terra justamente por conta disso. Por eu não ter uma forma de medir a produtividade dos meus desenvolvedores, fica muito difícil depois eu abrir ordem de serviço, pagamentos e assim por diante. Daí é que veio o RUP. O RUP veio justamente para metrificar isso. Como é que a gente metrifica o tempo no RUP? No RUP, a métrica em relação a tempo, então a métrica em relação a tempo é feita por meio das fases. Daí o RUP ter sido tão bem aceito, porque ele ajustou algumas coisas que dentro da metodologia espiral seriam impossíveis. Questão 32, ainda sobre a prototipação. Então, vamos lá. Então, a prototipação em si, ela auxilia o engenheiro de software e o cliente a entender melhor como é que devem ser construídos os meus requisitos. Então, quando os requisitos estão confusos, certo ou errado isso aí? É errado. Na prototipação, eu não tenho como fazer isso em relação ao desenvolvimento de software para o engenheiro, tá? Eu auxilio, na verdade, o analista de requisitos, tá? Não seria o engenheiro de software. Não existe a figura do engenheiro de software dentro da parte de prototipação. Engenheiro de software veio só a ser criada essa figura já no RUP. Tem como vantagem a construção rápida de um protótipo que, não podendo ser descartado, passa a ser núcleo do sistema. Errado. Vimos, inclusive, numa questão anterior aí, a prototipação descartável. Tela de PowerPoint, por exemplo. Pode ser usada como modelo de processo independente. Perfeito. Então, a prototipação pode ser, enquanto metodologia, um processo inteiramente independente. Lembre-se, prototipação, ao mesmo tempo, pode ser técnica, tarefa a ser executada, como pode ser uma metodologia também. Apresenta ao cliente a versão executável do software, sempre utilizando algoritmos mais eficientes para demonstrar a capacidade do sistema ser criado. Foi meio forçoso isso aí, tá? Na verdade, dentro lá do livro do Somerville, ele fala que a metodologia espiral, ela preza por ser eficaz e eficiente. Que aí, por quê? Porque ela permite demonstrar como é que vai ser o meu software o mais próximo possível da realidade. Agora, dizer que isso aí é a mais eficiente possível, mas para demonstrar capacidade, é meio forçoso. Não está errado, mas forçou um pouco a barra aí. É indicada para essa alternativa de interface de usuário e viabilidade de entendimento dos requisitos de desempenho? Perfeito. Quanto isso aí, perfeito. Então, notem. A prototipação, a ideia dela é ser eficaz e eficiente, porque ela tem que ser rápida e precisa. Precisa onde? Nos requisitos. Então, para que existe a prototipação? Para você desenhar os seus requisitos, demonstrar a sua ideia de maneira com que isso seja mais próximo do que o seu usuário possa ver. Então, por isso, esse item está certo, apesar de ser meio forçoso, tá? Mas como não temos outra alternativa que abranja tanto a 3 quanto a 4, né? Então ficou aí a questão 3, 4 e 5. Desculpa, Thiago, não consegui entender a dúvida.
Bom, a resolução dos exercícios é por si só uma revisão. Não sei se é isso que você está querendo falar. Mas essa lista aqui, ela contempla todos os exercícios ou todas as unidades do que nós estudamos, tá? Então, toda ela. Então, apesar de estar separada por unidades, ela contempla todas elas. Ah, não, perfeito. Ah, tá, outra coisa, se vocês bem notaram, todos os exercícios, eles se encontram dentro da mesma lista, tá? Então, é uma única lista com todo o nosso conteúdo. Pois bem, bom, terminamos aqui a parte das clássicas, né? Eu acho que já cheguei a resolver essa parte aqui, com certeza. Já resolvi essa parte aqui com vocês. Essa aqui nós resolvemos em sala, né? Porque em sala eu deixo essas questões abertas para a gente trabalhar discussão, para eu poder explicar direitinho cada um desses temas aqui. Então, essa parte aqui a gente já resolveu em sala. Vamos, então, agora para as metodologias, as ágeis, tá? Bom, então, em relação ao que nós temos aí das clássicas, a gente viu muito que o que pega mais é saber quais são as fases da cascata e como é que ela funciona. Sim, nós vamos ter um intervalo, né? A nossa prova, ela vai iniciar-se às 21h50, por aí. Mas desde já, eu vou fazer a chamada, né? E aí, fazendo a chamada, por volta aí das... falei 21h50, não, 20h50, não é isso? Porque a nossa aula vai até às 21h55, até às 10 da noite, né? Então, para vocês terem 1 hora de prova, vocês têm que começar a fazer a prova aí por volta das 9 horas, no máximo. Então, antes das 9, eu vou fazer a chamada, mas já vou habilitar para vocês a lista lá, a atividade em si, tá? Então, enquanto vocês começam a fazer a atividade, eu vou fazer a chamada. Então, esses aqui todos nós já resolvemos. Vamos aqui para os métodos ágeis. Bom, dos métodos ágeis, nós resolvemos aqui essas questões em sala. Me ajudem aí a lembrar. Quanto às metodologias clássicas, eu lembro da gente ter resolvido elas em sala. Eu acho que essas aqui a gente não chegou a resolver, até porque a gente ainda não tinha falado de XP e de Scrum. Não, perfeito. A gente não falou disso aqui em sala de aula, porque a gente não tinha falado disso aqui ainda, que foi exatamente na semana que foi interrompidos, né? Salvo engano, seria a nossa aula que iria acontecer lá no dia 16, né? Isso, exatamente. Perfeito. Então, a parte de XP e de Scrum estava planejada para ser executada na 3ª semana de fevereiro, salvo engano, dia 16. Então, vamos lá. Quais são as principais características dos métodos ágeis? E o que é manifesto ágil? Então, algumas questões abertas aqui para a gente tratar. Então, quando eu falei para vocês de método ágil, a principal coisa que eu falei para vocês foi: método ágil não se refere ao desenvolvimento de um software mais rápido. Método ágil quer dizer que você consegue se adaptar melhor às mudanças, de maneira com que, ao encontrar um obstáculo, a ter um problema de gerenciamento, você consegue sair do outro lado da melhor maneira. Então, você se adapta melhor. E o Manifesto Ágil foi exatamente a documentação, ou o ato, né, feito por várias personalidades à época, que permitiram, juntamente com uma reunião, entregar o que seria para a gente, em termos de desenvolvimento de software, como algo mais importante. Então, o que a gente vai encontrar lá na parte do Manifesto Ágil? Nós vamos encontrar que é muito melhor que a gente tenha um software funcionando do que ter uma documentação. Nós vamos ter que é melhor a gente ter o cliente do nosso lado do que ter simplesmente uma especificação ou um contrato a termo. É muito melhor com que a gente tenha uma interação sendo realizada entre equipe de desenvolvimento, cliente e equipe gerencial do que a gente ter inúmeras ferramentas e isso não funcionar. E é muito melhor com que a gente consiga entregar algo adaptado à mudança que a gente tem com valor do que simplesmente seguir um plano. Então, no Manifesto Ágil, se vocês acessarem lá o Manifesto Ágil, vocês vão encontrar, é um site, vocês vão encontrar ele em várias línguas, vocês vão encontrar lá esses 4 mantras, vamos colocar assim. Então, os métodos ágeis nasceram a partir do Manifesto Ágil. O que é o Manifesto Ágil? É um documento, como se fosse uma ata de reunião, feita à época pelos maiores engenheiros de software do mundo, tá? Que tinha uma briga muito grande em relação à Rational,
que a Hash não era muito voltada à documentação. E aí você tinha mais documentação de desenvolvimento de software que desenvolvimento de software em si. 55. Eu vou falando aqui, tá? Se você tiver qualquer dúvida, por favor, vai colocando aí. Métodos ágeis estão em desuso? O método XP e Scrum morreram? De forma alguma. Na verdade, o Scrum é a metodologia de desenvolvimento de software mais utilizada, né? Se você tem um método hoje que é colocado como padrão de desenvolvimento, é o Scrum, apesar do Scrum, já falei isso para vocês, ele não é, de acordo com a própria definição do Jeff, ele não é um método, ele é um framework para gerenciar produtos complexos, mas na área de TI ele casou muito bem, como uma mão e um aluno. Então não há que se falar que o XP e o Scrum morreram, na verdade o Scrum hoje é a metodologia mais utilizada. Bom, e quais são os principais papéis que a gente tem na Scrum? Aliás, desculpa, na XP. Não existe dentro da XP a figura de papéis. Dentro da XP só existe a equipe, que é o time XP. O que é o time XP? É um conjunto de pessoas que são auto-organizáveis, ou seja, autogerenciáveis, que conseguem, por si só, definir quais são as etapas a serem realizadas e projetar, planejar como é que essas atividades são executadas. Então, não há definição de cargos dentro da própria XP, tá? O que há é uma definição de equipe, onde essa equipe não pode passar de 9 pessoas. Então, a ideia é que você não trate com equipes muito grandes, justamente para você ter uma agilidade, vamos colocar assim, em tomada de decisão, e aí lá ser conhecido como equipe. Quais são as principais fases e etapas da metodologia XP? Ela é interativa como RUP? Não existem metodologias, não existem metodologias. Não existem fases ou etapas da XP, tá? Por quê? Porque a XP, ele é uma metodologia teórica, não existe uma aplicação prática da metodologia XP. Mas lendo a documentação, alguns autores colocaram que existe lá, de certa maneira, algumas formas de se entender as práticas e alguma forma de fazer com que essas coisas sejam executadas. Mas em nenhuma delas você tem, assim, uma figura de chaves, uma figura de execuções e assim por diante. O que você tem, na verdade, é um conjunto de resoluções ou um conjunto de abstrações ou de inferências que são realizadas lendo a documentação e o livro da XP, tá? Então, sendo mais pragmático, o que a gente tem dentro da XP? A gente tem uma fase em que a gente colhe os requisitos, eles chamam isso lá de histórias, tá? Histórias com E. E essas histórias, uma vez que você as definiu, você vai lá e faz o que a gente chama de planejamento. Então, você diz o que vai ser feito. Uma vez que você fez isso, você vai e planeja como isso vai ser executado. Você realiza essa execução e coloca ela em produção, que é um método genérico, tá? Mas não existe. Se você pega o livro de metodologia de desenvolvimento de software XP, você não vai ter lá uma figura. Assim, da mesma forma que vocês não encontram a figura do Scrum. Eu não sei se vocês tiveram ou fizeram o download, tal como eu havia pedido para vocês baixarem o guia do Scrum em português. Se vocês baixaram o guia do Scrum lá do Jeff, vocês vão ver que não existe dentro da documentação da Scrum uma figura. Então não existe lá uma figura do Scrum que mostra as produtos backlog, o sprint backlog e assim por diante. Mas se você procurar na internet, você vai ver uma série de figuras. O que são essas figuras? Nada mais do que uma inferência daquilo que eu tenho em relação ao meu projeto, em relação à minha documentação. Então, não há que se falar repetindo, né? Não há que se falar em ter uma parte específica de documentação dentro da XP, tá bom? E nem uma parte de fases também. Mas é lógico que ele segue um padrão básico, que é quais são os requisitos, como vou executá-los e desenvolvê-los de fato, e depois manutê-los. Ela é interativa como RUP? Sim, ela é interativa como RUP, mas, novamente, a XP é uma metodologia teórica. Não existe uma implementação da metodologia XP. O que existe? Uma implementação de uma metodologia baseada em XP. Então, existe uma metodologia chamada Crystal.
com Y, ela é baseada na XP. Existe uma metodologia chamada FDD. É uma metodologia baseada na XP. E a mais famosa delas, existe uma Scrum, que é baseada na XP. Ela é iterativa? Sim, mas ela é iterativa na teoria, tá? Teoricamente, ela é iterativa. Então, o que são histórias? O que vem a ser release e programação em pares no contexto da XP? Bom, primeiro, há que se dividir aqui a nossa XP, né, como a gente falou, em princípios, valores, práticas, e dentro disso aí, o gerenciamento dele. Então, nós estudamos aí inicialmente, né, a questão de feedback, questão de comunicação, simplicidade, coragem. Falamos aspectos relativos ao desenvolvimento do software de maneira iterativa, de como é que isso aí deveria se proceder em relação à XP. Falamos das práticas, dentro delas, a questão de refactory, a questão do TDD, a questão da propriedade coletiva e assim por diante. Então, ó, o que são histórias dentro da XP? São os meus requisitos. Então, as histórias seria o que vocês estão fazendo agora em relação ao projeto, a minha visão. Seria exatamente os requisitos que eu tenho em relação ao meu projeto. Só que aqui eu escrevo na forma de cartão, tá? Eu escrevo da forma que o usuário entenda, na forma de perguntas e de respostas. Release de código nada mais é do que uma revisão do seu código, que seria um refactoring. Então, a refatoração, tá? Ou refactoring. Então, refactoring é a forma de você melhorar o seu código. É uma prática. A programação em pares são dois programadores com um teclado e um mouse que permitem uma função como se fosse piloto e copiloto. Enquanto um desenvolve, o outro analisa o que foi desenvolvido. De maneira com que você descubra erros antes deles serem implementados ainda. Joia. Em relação ao... Professor, né? Pois é. Uma dúvida que eu já vi em alguns lugares explicando, na parte de Scrum, que tem a parte de história no Kanban. O pessoal bota as histórias do Kanban. É isso mesmo. Tá, é correto isso mesmo, né? Cada cartão daquele traz um requisito, traz uma funcionalidade a ser desenvolvida. Como é que aquilo lá é colocado? Dentro do meu Product Backlog, dentro do meu Sprint Backlog, eu vou guardar isso em linhas, eu vou guardar isso em cartões. Esses cartões no Kanban, lá são as histórias, são os meus requisitos, são as minhas necessidades. Então, eu posso dizer que dentro da minha Sprint Backlog, se eu tenho 100 linhas, eu tenho 100 requisitos, eu tenho 100 histórias. Se no meu Sprint Backlog eu tenho 10 requisitos, eu tenho 10 necessidades de clientes e 10 histórias também. Então, aquele cartão que vai andando, né, em relação às fases lá no Kanban, eu posso dizer que cada um daqueles lá é uma história. História, nesse sentido aqui de com né, é no sentido que não é algo real, é algo que foi criado, né? É esse sentido, não é aquela história que a gente estuda lá com a tia Maricota lá. Não é alguma coisa que aconteceu lá no passado e agora estou estudando como é que foi que aconteceu. Aqui é o ponto de vista da necessidade de alguém. Mas perfeito, a observação está correta. Só tem... Valeu. Perfeito, Rafaela. Sim, a programação em pares é uma prática que só existe na XP, tá? Lembrando que a XP, por servir como base para outras, então se eu invento uma metodologia chamada Rafaela, então a minha metodologia vai chamar Rafaela e eu vou usá-la como base a XP. Então você pode dizer que a metodologia Rafaela, ela tem programação em pares, porque ela existe na XP, só que ela existe na XP de maneira teórica. Quais são os principais papéis ou funções da Scrum? Bom, na Scrum nós podemos colocar, né, 3 papéis. O primeiro papel é o papel do Product Owner, o famoso PO. Então, o que é o Product Owner? O gerente de produto, é o gerente mais técnico, tá? Então, Product Owner. Nós temos o SM, que é o Scrum Master, que é a pessoa que faz com que o Scrum seja aplicado na sua empresa, é ele que gerencia a forma em que essas coisas vão ser realizadas e remove os obstáculos, e temos a equipe Scrum. Então, o que a equipe Scrum faz? Ela desenvolve, ela define a prioridade dos meus requisitos junto com o PO, e ela define como é que as coisas serão realizadas. Então, nós temos aí esses 3 papéis, tá?
o Product Owner, o Scrum Master e a equipe Scrum. Então, são esses 3 papéis aí. Esse aqui é o papel que prioriza as atividades. Então, esse cara aqui é o meu gerente técnico. Onde esse gerente técnico é ele que prioriza as atividades a serem executadas dentro da sprint. Então, dentro da sprint é ele que faz isso. O Scrum Master auxilia o Product Owner implementando as atividades do Scrum e remove obstáculos. Então, esse cara faz a remoção de obstáculos quaisquer. Eu preciso de desenvolvimento de um software, eu preciso comprar mais máquinas, eu preciso de mais pessoas, e aqui o que a gente chama de equipe auto-organizável ou autogerenciável, tá? São as duas coisas. A equipe que consegue sair do outro lado sem intervenções de chefias, ela consegue executar, projetar e solucionar os meus problemas. Então, são essas 3, ou estes 3, melhor falando, os papéis que eu tenho. Quais são as principais fases? Acho que aqui é melhor eu colocar uma figura, né, em vez de eu estar falando aqui. Então, deixa eu pegar uma figura na internet aqui, do Scrum, e aí eu mostro isso aqui para vocês aqui dentro da própria lista, fica mais fácil. Deixa eu pegar um aqui que mostra as minhas atividades e como é que elas serão executadas. Só um minuto, por favor. Vou ver se essa figura aqui me mostra isso. Quando está em inglês, não tem problema. Só um minutinho que eu estou procurando uma figura aqui que tenha todas as funcionalidades, ou as principais funcionalidades dentro do meu Scrum. Tem hora que procura a figura, é a primeira que aparece. Quando a gente quer, não aparece. Um minuto. Ó, vai essa mesmo. Então, dentro do meu Scrum, eu tenho 3 grandes papéis, né? O Product Owner, que é o cara que faz a priorização dos meus requisitos. Eu tenho a equipe Scrum, que é o meu time Scrum, e eu tenho o Scrum Master, que faz a gerência dessa parte aqui. Dentro das minhas fases ou etapas, eu posso dizer que o Scrum ele tem grandes 4 etapas, tá? Uma etapa que eu defino aquilo que vai ser executado, então tudo que é necessário para o meu software ser desenvolvido, tudo, todos os requisitos, todas as necessidades, todos os requisitos, todas as necessidades estão colocadas aqui. Eu tenho o Sprint Backlog, que é aquilo que eu consigo executar dentro de uma sprint. Então, se eu tenho aqui 10 requisitos e eu consigo executar 3 em um mês, aqui eu vou elencar os 10 requisitos no meu Product Backlog, o backlog do produto. Elencado quais são os 3 principais, eu vou dizer que esses 3 que serão executados, eles estão dentro da minha Sprint Backlog. Aquilo que eu consigo executar num sprint. O que é um sprint? É um tempo fixo entre 1 ou 4 semanas em que eu vou conseguir executar aquilo que foi projetado na minha Sprint Backlog e depois eu tenho a entrega, que é o meu produto com valor, ou simplesmente o meu produto. Então, eu posso dizer que são 4 grandes fases, né? A fase do Product Backlog, a fase do Sprint Backlog, a fase do Sprint e a fase que eu tenho da minha entrega com valor. Então, dentro da minha Sprint, o que eu tenho? Uma reunião diária, que é aquela reunião que eu vou especificar em relação àquilo que foi feito, aquilo que será feito, se teve algum impedimento. E aí, por si só, eu tenho a execução do meu software, assim, por inteiro. Bacana? Então, eu posso visualizar o meu Scrum aí como sendo de 4 grandes partes, tá? Uma figura que eu tenho Product Backlog, depois um Sprint, uma execução, e como é que essa execução depois vai se dar lá ao final, tá? Se eu pego uma figura mais simples, nós vamos ver essas etapas de uma maneira mais resumida. Então, Product Backlog, a Sprint Backlog, depois a Sprint, depois o produto. Então, é composto dessas 4 fases aí.
o que é backlog, o que é burn down e o que é sprint. Então, backlog é tudo aquilo, todos os requisitos necessários para desenvolver o meu produto. Tá? Então, o backlog, ele trata de tudo que eu tenho em relação ao desenvolvimento de software, tudo aquilo que vai ser gerenciado. Então, dentro da minha sprint, eu tenho o que a gente chama de product backlog, que é tudo que é necessário para ser realizado em relação ao meu projeto. O que vem a ser o burn down? O burn down é um gráfico que mostra a execução do meu projeto ao longo do tempo. Tá? Então, eu tenho um gráfico que se chama burn down. Esse gráfico mostra ao longo do tempo como é que está a minha execução das minhas tarefas. Esse burn down aqui, ó, é um gráfico linear que mostra como é que devem ser a execução das minhas tarefas ao longo do tempo para que eu consiga cumprir aquilo que foi colocado para mim lá na minha sprint, tá? Então, o backlog é tudo aquilo que eu vou desenhar, nem tudo aquilo que eu vou projetar, tudo aquilo que eu vou desenvolver. A sprint backlog é aquilo que eu consigo desenvolver. A minha sprint é aquilo que eu vou executar naquele momento, naquele espaço de tempo fixo. E enquanto eu faço isso, eu tenho o meu burn down. Tá? Deixa eu pegar a figura do burn down aqui, para ver se fica mais fácil de visualizar. Então, burn down no Scrum. Estou pegando aqui a figurinha, só um minutinho. Então, a figura do burn down é uma figura parecida com essa daqui, ó. Então, o que eu desenvolvi, né? O que eu desenvolvi de fato e o que havia sido planejado para eu desenvolver. Então, eu tenho 30 tarefas para serem... Aliás, eu tenho 30 tarefas, né, para ser executado em 75 dias, ó. Então, eu tenho 30 tarefas a serem executadas em 75 dias. Então, eu vou medindo quanto é que eu produzi a cada dia, de maneira com que a minha ideia é chegar nos 75 dias com tudo aquilo que eu havia projetado. Se você executa menos do que você tem projetado, essa linha vermelha ela vai ficar lá na frente, então ela vai passar do prazo. Se você produz mais do que havia sido projetado, você acaba antes do prazo. Então, o burn down é um gráfico que permite mostrar isso. E a sprint é exatamente aquilo que eu tenho dentro da minha execução de um software num período de tempo X, que é aquele de 1 a 4 semanas, conforme a gente viu naquele desenho lá anterior. Achei a figura que eu queria agora, depois de meia hora. Vou botar aqui. Joia. Agora aqui essa figura que eu queria mostrar para vocês lá desde o início. Então tá aí. Então essa figura aqui, ó, mostra exatamente como é que as coisas acontecem e os prazos, né, as suas fases, vamos colocar assim. Tá? Vou deixar essa figura aqui porque correntemente a gente deve utilizar. Bom, o que tem a ver o burn down com a sprint? O que tem isso a ver com o timed boxed? É um tempo fechado, tempo fixo. A sprint é um tempo que a gente coloca como tempo fixo. No momento que você define que a sua sprint será 4 semanas, o seu time box é de 4 semanas. O burn down, o que ele tem a ver com time boxed? Quanto maior for o prazo naquela linha do tempo, maior também será o meu time box. Naquele desenho que eu coloquei para vocês lá do burn down, burn up, né? Naquela figurinha lá, quanto maior for o meu prazo em relação à sua execução, tá aqui, ó. Então, quanto maior for o meu tempo da minha sprint, maior vai ser esse eixo X aqui, ó. Então, quanto maior for o meu timed boxed, maior também será o meu burn down aqui. E o backlog é a quantidade de tarefas que eu vou ter para executar aqui, não tem nada a ver com o timed boxed, tá? Então, o backlog não tem nada a ver com o timed boxed. Professor, Pois não? fiquei um pouco confuso. O time box é o tempo máximo? É o tempo final para tudo? É um tempo fechado, é um tempo pré-determinado, é um tempo fixo. Então, dentro da Scrum, ele coloca que algumas coisas têm tempo fixo.
que eles chamam de Time Box, por exemplo. Tempo. Então, a reunião diária. A reunião diária, ela acontece e ela tem um prazo máximo, 15 minutos. Então, é um time box de 15 minutos. No original, você encontra até assim, ó, time box, como se fosse uma caixa fechada de tempo, né? Eu tenho que, a minha sprint, ela vai de 1 a 4 semanas. Então, isso aqui é um tempo fechado também, é um tempo fixo. No momento que você define que a sua sprint é de 2 semanas, como é o nosso projeto, isso é um tempo fixo. Tá? Então, time box ali numa tradução, vamos colocar assim, aberta, uma tradução livre, seria tempo fixo. Tempo fixo, desculpa. Bacana? Perfeito. Tá? É uma janela de tempo da sprint, sim, perfeito. Assim como é o nosso evento de planejamento, assim como é a reunião de planejamento da sprint, assim como é a reunião de revisão, que a gente chama de sprint review, a retrospective review. Então, você tem aí todos os eventos, né, da Scrum, que são 4, em todos eles nós temos aí um tempo fixo. 62. Scrum e XP tem fase de planejamento, se tiver, como é que é tratado nesta? Então, a Scrum, ela não tem uma fase de planejamento, né? O que temos na Scrum? A gente tem um evento de planejamento, que é o planejamento da sprint. A XP não tem uma fase dita de planejamento, ela tem uma fase em que eu executo o planejamento em si. Mas se você abrir o livro lá da XP, você não vai encontrar uma fase de planejamento em si. O que a gente tem, como eu falei para vocês, é uma especificação, uma inferência a partir da documentação em que se desenham essas situações. Então, em resumo, apesar de da Scrum não ter dentro da Sprint Backlog, no produto de backlog a gente chama de planejamento, ela tem um evento, e esse evento, que chama-se planejamento da Sprint, esse planejamento aqui, ele se refere àquilo que eu vou colocar dentro da minha execução. Na XP, eu não tenho uma fase chamada planejamento, ainda que eu possa inferir que tudo aquilo que eu executo como saber quais são as histórias, priorizá-las, depois fazer uma parte de metáfora, que é entender exatamente o que o cliente quer, escrever isso de fato no quadro, escrever isso de fato no cartão, tudo isso se refere às ações de planejar alguma coisa, mas não existe uma fase de fato dentro da XP, um desenho tal como esse aqui, que eu tenho na Scrum, que me retrate uma especificação de planejamento em si. Então, existe, mas elas não são literais, tá? Existe fase de planejamento, mas elas não existem literalmente em nenhuma das duas metodologias. Qual o papel do usuário ou do cliente na Extreme Program e na Scrum? Bom, eles têm que estar presentes dentro da equipe, eles têm que estar juntamente com a equipe trabalhando na parte de definição e priorização dos requisitos. Então, o quanto mais próximo eu estiver do meu cliente, melhor será o meu feedback. E quanto mais próximo o cliente estiver dentro da minha equipe de desenvolvimento, mais correto espera-se que o projeto esteja, haja vista que o cliente está analisando toda a execução ali, desde a parte de prototipação até a parte da entrega. Então, é fundamental que haja uma interação e a participação dos meus usuários, tanto na XP quanto na Scrum. 64. Assim como o RUP, a OML é uma metodologia que nem deveria estar aqui na parte de ágeis, né? Isso aqui deveria estar lá na parte de metodologias clássicas. Vou mover para lá. Acho que, salvo engano, a gente já até respondeu isso aqui, dizendo que o OML não é uma metodologia, né? O que é o OML? É uma linguagem de programação. Então, eu vou mover isso aqui vai lá para metodologias clássicas, tá? Não sei por que veio parar aqui. Na hora que eu fui dar um Ctrl+C, Ctrl+V, em algum dado momento, isso aqui veio parar no lugar errado. Então, eu vou levar isso aqui lá para as metodologias clássicas, tá? Vou levar isso aqui lá para as metodologias clássicas. Tá aqui. Se é que já não está aqui, né? Não, tá aqui não. Vou colocar aqui, então. Então, pronto. Então, tá lá, nas metodologias clássicas, as questões acerca lá do RUP. Então, vamos falar agora de XP. Deixa eu ver onde eu parei.
Professor, Pois não? e o intervalo? Que horas são? São... Vai dar 4 para as 9. Rapaz, 5 para as 9, hein? Como que a Vocês gente não querem anda? fazer a prova direto, não? Bom, a gente pode fazer duas coisas. O que me vem a ideia agora? A gente pode fazer um intervalo aqui de uns 10 minutos. E aí eu volto e corrijo as questões de Scrum e de XP. E a gente não faz atividade hoje. A gente deixa para fazer essa atividade na segunda-feira que vem. Ou a gente dá um prazo agora de 10 minutos. Ô, Glória! Jana, eu simplesmente peguei as questões que estavam aqui antes da questão 60, 70 aqui, ó. Eu simplesmente as peguei que estavam aqui e as movi, tá? Elas estão lá na parte de metodologias clássicas, tá? Elas não foram perdidas nem excluídas, não. Elas estão aqui, ó. Quer Tá? que o pessoal E fale, professor, você prefere que o... em sala, tá? Então, assim, eu não, respondendo aí, eu não as excluí. Tá, voltando. Como eu falei para vocês, a ideia não é que a gente faça aqui uma corrida contra o tempo de simplesmente corrigir por corrigir. Mas eu entendo que também você fazer uma correção de 1h30 sem dar uma pausa para depois vocês seguirem com o desenvolvimento de uma atividade pode não ser produtivo. Então, como nós temos aí, hoje é a nossa segunda aula nesse modelo, certo? Então, nós iniciamos essa aula foi dia 30 de março, não é isso? Foi dia 30 de março. Então, o que a gente pode fazer? E eu acho até mais produtivo. A prova já está pronta, já está lá prontinha para vocês executarem. A gente pode fazer o seguinte, a gente dá um prazo de 10 minutos para vocês beberem uma água, irem lá na cozinha, fazer um lanchezinho rápido de 10 minutos. A gente volta, respira fundo, faz a nossa chamada, e aí eu volto com bastante calma até o final da aula para responder essas outras questões aqui. Não vou conseguir responder todas, não vou. Mas aí, como eu deixo aqui o gabarito, vocês vão, ao longo da semana, responder as questões, e aí na semana que vem, eu acabo de responder estas, que faltarem aqui, são as dúvidas de vocês, e aí a gente começa a nossa prova por volta das 10 para as 9, né? Gostei da ideia, professor. Vocês têm aí uma semana a mais para fazer. Gostei. Então vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui dessa aula e a gente volta daqui a 10 minutos. No meu relógio aqui são 20h59. Então quando for às 21h10, a gente volta, aí eu vou já fazendo a chamada, pode ser? Pode ser. Professor, aqui é o Fernando do GTI, tudo bem? Fala, Fernando. Fernando Dantas. Isso, sou eu. Professor, é o seguinte, eu só queria